Muito bem, vamos então abrir as nossas Bíblias, capítulo 7 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós estamos estudando a porção que vai do verso 1 até o verso 9. Já, se não me engano, é a terceira ou quarta semana que a gente gasta tempo com esta porção. É assim mesmo, vamos devagarinho, comendo pelas beiradas, igual mingau quente, não é? E aí a gente vai entendendo a vontade do Senhor nessa porção. 1 aos Coríntios 7, de 1 a 9. Eu leio e você acompanha silenciosamente aí. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação, a fim de que possamos compreender bem o sentido desta passagem que acabamos de ler. Damos-te graças, ó Senhor, pela oportunidade que nos dás de nos reunirmos aqui para estudar a Bíblia mais uma vez. Pedimos ao Senhor que, por meio do teu Espírito, tu estejas trabalhando em nós, iluminando o nosso entendimento, para que possamos ter uma correta compreensão do sentido da passagem que acabamos de ler. Que o teu Espírito também convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade, de que ela é confiável. E, Senhor, que o Espírito também mova os nossos pés na direção da obediência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos chamado esta série de estudos de problemas de uma igreja local, porque nesta carta, a primeira aos Coríntios, Paulo está tratando de uma série de problemas da igreja de Corinto, não é? Já vimos que Paulo tratou do problema das divisões, Paulo tratou do antagonismo que havia da parte da igreja para com ele, ou pelo menos de alguns crentes de Corinto, né? Não toda a igreja, mas havia lá um foco de resistência a Paulo e ao seu ministério. Paulo tratou da negligência da disciplina eclesiástica, Paulo tratou do litígio entre irmãos, e agora Paulo está tratando aqui de outros problemas relacionados com casamento, a sexualidade humana. Então, nessa porção que acabamos de ler, Paulo acaba desenvolvendo uma teologia da sexualidade,
uma teologia do sexo. Essa passagem, temos visto nesses dias, nos ajuda a ter uma compreensão desta dimensão da nossa vida, uma dimensão bastante importante, que é a nossa sexualidade. Uma compreensão bíblica, uma compreensão cristã desse assunto. É um assunto tão propalado nos nossos dias, nós vivemos numa sociedade altamente sexualizada, não é? Mas é um assunto pouquíssimo compreendido, até mesmo pelos cristãos. A gente quase não trata desse assunto, é um assunto tabu, não é? E a gente acaba ficando prejudicado sem um bom entendimento do assunto. Então, graças a Deus que a gente está tendo uma oportunidade de olhar para a Bíblia e encontrar nela luz a respeito desse assunto. Eu já disse a vocês que Paulo não está aqui fazendo teologia de gabinete. Ele não está aqui fazendo reflexões abstratas a respeito da sexualidade. Paulo é pastor, está cuidando da igreja. Ele está tratando dos problemas da igreja. Então ele está lidando com a concretude da vida. E ao lidar com problemas reais, problemas concretos, ele acaba nos ensinando sobre esse assunto, acaba desenvolvendo uma teologia da sexualidade. Vocês que vêm acompanhando nesses últimas semanas já sabem que nós já analisamos o primeiro verso, não é? E quando analisamos o primeiro verso, nós vimos que Paulo está respondendo aqui nesta sessão perguntas que foram feitas a ele em uma carta que ele recebeu. Logo no início desta série de estudos, nós vimos que Paulo estava em Éfeso, recebeu a visita de uma comitiva da igreja e muito provavelmente recebeu uma carta que foi entregue por essa comitiva. Como é que a gente chega a essa conclusão? Paulo começa esta sessão que estamos analisando dizendo: quanto ao que me escrevestes. Então eles escreveram a Paulo uma carta fazendo uma série de perguntas. Que perguntas são estas? Eu já disse que a gente é difícil a gente saber quais são essas perguntas, porque esta carta a gente não tem acesso a ela, essa carta da igreja a Paulo. Sumiu, a gente não sabe. Então aqui a gente fica olhando as respostas dadas por Paulo e a partir das respostas a gente tenta imaginar a pergunta. Lembra? É como ouvir uma conversa ao telefone, você ouve alguém falando ao telefone e fica tentando imaginar o que está sendo dito no outro lado da linha. Então, no verso 1, verso 1 e 2, muito provavelmente Paulo está respondendo, já vimos isso aí, eu estou repetindo aqui, versos 1 e 2, Paulo está respondendo aí perguntas sobre casamento ou solteirice. O que seria melhor para o cristão em uma determinada situação? Que determinada situação é essa? Muito provavelmente, Paulo tivesse em mente aqui o cenário de dificuldades para um cristão naquela época, debaixo da perseguição do Império Romano. Então, ser cristão era correr muitos riscos, era correr risco de vida, era correr risco de perder os seus bens, porque eram confiscados pelo Estado. Então, naquela situação, Paulo até diz, olha, eu acho que a solteirice é melhor, não é? É o que Paulo está dizendo aqui. Mas aí, ele dá instruções, dizendo que por causa da impureza, talvez fosse melhor casar-se. Então, parece que essa é a pergunta que Paulo está respondendo, versos 1 e 2. O que é melhor para o cristão numa determinada situação? Casamento
ou solteirice. Já vimos isso, não vamos repetir. Depois, versos 3 a 6. Paulo está dando resposta aí a uma pergunta. 3 a 6. Que pergunta Paulo está respondendo? Já disse, a gente não tem facilidade de responder. Mas o palpite é o seguinte: muito provavelmente, Paulo está aí respondendo uma pergunta sobre a possibilidade de um casamento celibatário, não é? Parece que é isso. Parece que alguém levantou essa questão, a possibilidade de alguém casado privar-se do ato sexual. Então, Paulo mostra aí que, embora o casamento seja mais do que a experiência sexual, ele mostra que o sexo tem um papel importante na relação conjugal e que o celibato de casados não é algo natural. Paulo diz com todas as letras: não vos priveis um ao outro. Então, parece que esta é a pergunta que Paulo está respondendo aí. E nós aprendemos, quando analisamos isso aí, que o ato sexual é a expressão, a declaração mais importante, mais sublime, não é? Do amor conjugal entre um homem e uma mulher. É a mais bela declaração do amor conjugal, porque é uma declaração de um amor exclusivo, total, sem reservas. No ato conjugal, o casal declara o seu amor por meio de uma entrega. Se entregam um ao outro de maneira plena, total, exclusiva, não é? É uma entrega na qual nós literalmente nos despimos, não é? Não nos entregamos por inteiro, sem reservas, não é? É como se os cônjuges estivessem dizendo um ao outro: eu sou somente teu, totalmente teu, não é? Sem reservas. Então, essa é a ideia. Vimos então que isso é importante aí para Paulo. E vimos também que Paulo chega a dizer que, eventualmente, o casal poderá abster-se do ato sexual. Entretanto, ele diz aí no verso 6, você pode rever aí, que esta abstenção deveria acontecer como uma concessão e não como um mandamento. E no verso 5, ele estabelece condições para essa abstenção eventual. Ele diz no verso 5 que precisa haver consentimento mútuo. E aí eu mostrei para vocês que isso sugere para nós que, para Paulo, para o Espírito Santo, para a Bíblia, o ato sexual tem uma natureza altruísta. Por isso que precisa do consentimento mútuo, não é? Versos 3 e 4, Paulo diz aí que o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, uma dívida, e a mulher também ao marido o que lhe é devido. Então, isso aponta para a natureza altruísta. Ou seja, o amor é, por definição, altruísta, não é? O amor não busca o próprio interesse. Na visão cristã do sexo, na visão bíblica do sexo, o ato sexual não existe para você usar o outro como um objeto de prazer. Usa e descarta, não é? Como um copo descartável. Não. O propósito é
o prazer, a realização do outro. Então, a ideia aí de altruísmo, ok? Então, ainda sobre os versos 3 e 4, paramos aqui na semana passada, ainda sobre os versos 3 e 4, a partir de agora é matéria nova, há duas coisas que eu não pontuei na semana passada, mas que eu gostaria de pontuar hoje. Não pontuei porque não deu tempo. Então, deixe-me pontuar versos 3 e 4. Localiza aí na sua Bíblia versos 3 e 4. A primeira coisa que eu planejei pontuar e não fiz é chamar a atenção de vocês para a linguagem bíblica, a linguagem que o Espírito Santo usa e que Paulo, debaixo da inspiração do Espírito, usa aqui nessa passagem. Note aí que a linguagem é a linguagem dos deveres e não a linguagem dos direitos. Notem a linguagem, verso 3 e 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, é um dever do marido para com a esposa. Semelhantemente, a esposa, está subentendido aí, conceda ao marido o que lhe é devido. Então, Paulo fala em termos de deveres da esposa para com o marido, deveres do marido para com a esposa. Eu acho significativo essa linguagem bíblica, é a linguagem dos deveres. Por quê? Porque é uma linguagem contraintuitiva. O que é isso? É uma linguagem que é contracultural para a nossa época. Eu não sei se você já percebeu, mas a linguagem, diferentemente da linguagem bíblica, a linguagem do nosso tempo, a linguagem desse mundo, a linguagem do século, a linguagem da cultura, é a linguagem dos direitos. É curioso, isso chama a minha atenção. Todo mundo tem direito na sociedade, ninguém tem dever, né? Já perceberam? Direito da criança, direito do adolescente, direito do idoso, direito dos animais, direito... É a linguagem do direito, né? É curioso isso. Ninguém tem dever, todo mundo tem direito. A linguagem da Bíblia é sutilmente diferente. É contracultural, não é? A Bíblia não fala assim: esposa, você tem o direito do amor do seu marido. Não. A Bíblia fala com marido, você tem o dever de amar sua esposa. Fala do dever, não é? Então a Bíblia não estimula buscar direitos, mas cumprir deveres. É curioso isso, não é? Então, ela não fala, marido, você tem o direito à submissão da sua esposa. Não, esposa, você tem o dever de se submeter à liderança do seu esposo, como a igreja se submete à liderança de Cristo. Então, eu acho isso significativo, não é? O Espírito Santo, na Bíblia, usa uma linguagem dos deveres e não a linguagem dos direitos. É claro que para cada dever tem que ter um direito, para cada direito tem que ter um dever correspondente, né? Se alguém tem direito, alguém na outra ponta tem um dever para com ele. Mas a gente fica obcecado com direitos, vive buscando direito, e nessa sociedade nossa ninguém tem dever. Todo mundo tem direito e ninguém tem dever, não é? A Bíblia inverte, a Bíblia fala dos nossos deveres, não é? E não dos nossos direitos. Então, essa é uma coisa que eu desejei pontuar, chamar a sua atenção. Quando você ler a sua Bíblia, perceba isso é interessante, é significativo. É uma linguagem contracultural.
Uma outra coisa que chama atenção aqui no verso 3 e 4, e que é também algo assim muito interessante, é que a Bíblia, sobretudo o apóstolo Paulo, hoje o pessoal diz que a Bíblia é um livro machista. O pessoal diz que a cultura judaico-cristã é a cultura culpada pela opressão da mulher. Essa cultura patriarcal, todo o abuso contra a mulher é por causa da influência judaico-cristã no Ocidente. Você já viu esse discurso, não é? Você tem que desconstruir essa mentalidade judaico-cristã para libertar a mulher e tal. E Paulo, sobretudo, Paulo é o terror das feministas. Paulo é um misógino, é um machista. Paulo é. Então, não tem bobagem maior do que essa, viu? Pelo contrário, o cristianismo é altamente favorável à mulher. Jesus Cristo deu à mulher uma posição de honra que ela não tinha na cultura da época. Não é difícil você perceber isso. Você lembra que os discípulos de Jesus eles ficaram assim, achando estranho que Jesus estivesse conversando com uma mulher samaritana em público, porque era feio, era desonroso para um homem conversar em público com uma mulher, mesmo que fosse sua esposa ou sua filha. Olha como é que as mulheres até hoje são tratadas no Oriente, não é? Então, o homem na frente e a mulher vai atrás, assim, seguindo, não é? Essa é a cultura em que a Bíblia foi escrita e que o cristianismo surgiu. Então, olha, normalmente nas genealogias da Escritura você não acha nome de mulher, normalmente são nomes dos homens. Quando você chega lá na genealogia de Jesus, você vai encontrar nomes femininos, não é? Tudo isso é uma sinalização de que o cristianismo é um movimento histórico de libertação das mulheres. Dê uma olhada então no verso 3, não é? E notem uma coisa que às vezes a gente não perceba. Olha, verso 3, Paulo diz aí que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, isso já é contracultural para a época, isso é falar que o marido tem uma dívida para com a mulher, qualquer que seja, tem obrigações para com a mulher, isso já é contracultural. Na época, Paulo aqui está, se fosse hoje, postar isso, Paulo postaria isso no seu Instagram, ele ia ser cancelado na época, não é? Ele ia ser cancelado, o pessoal ia cair matando em cima de Paulo. Como é que pode falar isso, que o homem tem dívida para com a mulher? Olha o verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Se Paulo postasse isso, não tinha nenhum problema. Mas se Paulo postasse, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Isso aqui é revolucionário para a época, porque a esposa era considerada propriedade do marido, não é? Mas Paulo está dizendo aqui que o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, duas pontuações que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês que essa conversa de que o cristianismo é uma religião machista e tal, é uma bobagem. Bom, existem abusos na cultura ocidental
a mulher às vezes é abusada, tem maridos abusivos, tem maridos cristãos abusivos? Tem. Mas o problema não é do cristianismo, isso é o problema do pecado, não é? Não é o problema do cristianismo, isso é o problema do pecado. Não tem essa de que o cristianismo é uma visão opressora das mulheres. De jeito nenhum. Isso é um engano. Um equívoco ou então uma maldade para com o cristianismo, não é? Então, a gente vê aí. Finalmente, ainda aí, nessa porção que estamos estudando, nós fomos até, ainda dos versos 3 a 6, nós estamos olhando dos versos 3 a 6, não é? Que é esta segunda subseção. Vimos o verso 1 e 2, agora 3 e 6. Eu quero ainda, nessa segunda subseção, nós vimos que podemos deduzir daí que o ato sexual é uma declaração, uma bela manifestação do amor conjugal. Por isso, ele deve fazer parte do casamento. Mas ele não é apenas uma bela, magnífica declaração do amor conjugal, ela é também, ou ele é também o ato sexual, ele é também uma poderosa declaração do amor conjugal. Não apenas uma bela declaração, mas também uma poderosa declaração. O que eu quero dizer com isso? Poderosa no sentido de que, por meio do ato conjugal, do ato sexual, o amor conjugal é fortalecido. Ele não apenas é declarado, mas é uma declaração poderosa. O ato conjugal acaba fortalecendo a união e o amor entre o casal. Como é que eu descubro isso no texto? De onde eu estou tirando isto? Veja o verso 5. O que Paulo diz aí no verso 5? No verso 5, Paulo diz que a abstenção sexual dos casados, se acontecer por uma razão legítima, por mútuo consentimento, Paulo diz que ela não deve ser por muito tempo. Então é curioso, isso é um detalhe importante. Por que não deve ser por muito tempo? Paulo dá razão, né? Paulo diz aí que, eu vou ler aqui o verso 5, pelo menos parte dele, olha. Para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Curioso, né? Paulo dizer aqui que seria aceitável a abstenção, poderia ser tolerável se for por mútuo consentimento, se for para dedicar a oração. Estranho, né? Por que será que Paulo... Qual é a incompatibilidade de uma coisa com outra, não é? Por que eu tenho que me abster de uma para me dedicar à outra? Não pode fazer as duas coisas? Não é estranho? A gente fica se perguntando aqui. Até porque a oração deve ser uma prática diária e uma prática contínua. Orai sem cessar, não é? Acho que dos comentaristas que eu li, João Calvino talvez nos ajude aqui. Calvino entende que Paulo aqui está falando não da vida comum, normal de oração, mas Calvino acha que Paulo está pensando aqui em tempos extraordinários, em tempos especiais de oração,
que existem aqueles tempos que exigem maior esforço, maior concentração, não é? É claro, a vida cristã, a vida comum do cristão é a vida de oração. Mas Calvino entende que Paulo está falando aqui daqueles tempos que requerem uma intensificação da vida de oração. Não acontece tempos assim em que a gente sente a necessidade de se desprender de tudo mais para se dedicar com mais afinco à vida de oração. Aqueles tempos de dificuldade incomum, não é? Dificuldades incomuns, de problemas graves, catástrofes, guerras, não é? Pense comigo como é que está a igreja na Ucrânia. Bomba caindo sobre as cabeças deles. Esse é um tempo que certamente os ucranianos devem estar intensificando a sua vida de oração, não é? Por causa da catástrofe, do momento difícil que estão vivendo. Então, Calvino acha que Paulo está pensando nesses tempos especiais. Paulo diz, olha, em tempos assim, talvez seja aceitável um jejum, não é? Abstenção, não é? Da vida sexual. Mas Paulo recomenda que isso não dure muito tempo, porque isso poderá causar danos ao casamento. Então, se é isso que está sendo dito aqui, isso significa que o ato sexual não é apenas uma declaração maravilhosa do amor conjugal, mas é também um meio de fortalecê-lo. É uma poderosa declaração do amor conjugal, não é? Os casados aqui sabem disso, não é? Todos os casados sabem como é que uma boa noite entre o casal aproxima o casal, não é? Fortalece a união. Então, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo, ok? Muito bem. Então, Paulo está sugerindo aqui que o ato sexual tem um certo poder de fortalecer a união conjugal, ok? Então, vejam bem, terminamos agora aqui a segunda subseção. Primeira subseção é versos 1 e 2. Depois analisamos os versos 3 a 6. Agora vamos olhar para a terceira subseção, versos 7 a 9. Eu vou reler. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Muito bem, quando a gente lê esses 3 versículos, não é, com base nessas palavras de Paulo, normalmente nós somos levados a fazer perguntas sobre o estado civil de Paulo, né? Dona Selma não veio hoje, ela levantou essa questão na quarta-feira passada e eu falei que nós íamos tratar hoje. Que pena, espero que ela esteja assistindo lá pela internet, em casa. Então, que foi o ponto que ela levantou sobre o estado civil de Paulo. Vejam bem aí no verso 7, não é? Verso 7, Paulo diz, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. E no verso 8 ele diz, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo.
Pergunta é, em que estado Paulo vivia? Não é? Qual era o estado civil? Hein? Ou viúvo, ou divorciado, talvez até. Não é? Não sei. O fato é que a gente não sabe. Mas estava, nessa época, pelo menos, ele estava só. Não é? Ele estava só. Não podemos dizer mais do que isso, não é? Poderia ser uma solteirice por viuvez, poderia ser uma solteirice por divórcio, seria Paulo divorciado, quem sabe tenha sido abandonado pela esposa ao se converter ao cristianismo, não sei, não é? A gente não sabe exatamente. Mas ele estava só, não é? Há algumas coisas que nós podemos aprender aqui, mesmo sem saber qual era o estado civil de Paulo nessa ocasião. Algumas coisas importantes que a gente pode aprender aqui. Percebam que Paulo diz que, embora ele ache que os solteiros e viúvos deveriam permanecer como ele, Paulo também não impõe a sua condição aos outros. Isso é importante para nós. Olha o verso 7. Paulo diz aí no verso 7, ele reconhece: cada um tem de Deus o seu próprio dom. Preste atenção, isso é importante. Embora Paulo entenda, por alguma razão, naquela situação, talvez por causa da perseguição, Paulo entenda que a solteirice talvez fosse uma boa opção para o cristão, Paulo não impõe isso. E Paulo reconhece no verso 7 que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Isso é muito importante. Irmãos, a doutrina da criação nos ensina que o casamento é o padrão geral de Deus para os seres humanos. Isso fica claro lá. Por exemplo, quando Deus criou os primeiros seres humanos, a Bíblia diz que Deus os fez homem e mulher, e diz que Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, Deus planejou, idealizou, projetou a coisa, criou o ser humano, projetou o ser humano para o casamento. De maneira geral, podemos dizer isso. Essa é a regra geral. Capítulo 2, ele depois de criar o homem, e aí tem lá no capítulo 2 os detalhes da criação da mulher, aí a narrativa diz: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Então, Deus projetou o seu mundo de tal maneira que os seres humanos buscam o casamento, e isso é a regra geral. Mas notem bem, que embora o casamento seja o propósito, Paulo, nesse texto, e nós vamos ver outras passagens, que dizem que o casamento não é o único propósito. Embora seja a regra geral, há exceções. Então é isso que Paulo está dizendo no verso 7. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Paulo está dizendo que existem aqueles que o propósito de Deus para a vida dele não é o casamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. O casamento não é o único dom, não é o único propósito para os seres humanos, não é? Por exemplo,
por exemplo, é difícil você perceber isso. O casamento não fazia parte do propósito de Deus para o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca se casou. Não era parte do plano e do propósito de Deus para o Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Jesus nunca se casou. O único ser humano perfeito que pisou nessa terra, que era completo, pleno, não se casou. Percebe? O casamento não é para completar, preencher você. Você precisa ser pleno e cheio em Cristo. Quanto mais pleno e cheio em Cristo, mais preparado você está para o casamento. Isso é muito importante. Quando você acha que sem o casamento você não está pleno, não está cheio, você vai tentar se satisfazer e buscar plenitude em algo que não pode dar plenitude a você. Nenhum ser humano pode preencher você. Por quê? Porque você tem sede do infinito. E todo ser humano, exceto Jesus, é criatura finita, não é? E quando você quer tirar o infinito do finito, você exaure o finito. E tanto um quanto o outro acabam se decepcionando, não é? Então, se eu quiser tirar da Eliane o infinito, não vai rolar. Ela vai ficar exaurida porque ela é finita, ela não tem o que eu preciso, não é? E eu vou me decepcionar porque eu vou querer tirar dela o que só Cristo pode me dar. Então a Eliane não foi colocada na minha vida para me completar, me satisfazer. Ela foi colocada na minha vida para que eu possa amá-la, como Cristo ama a igreja. E quanto mais satisfeito eu estiver no Senhor, mais livre eu estarei para amá-la. Até se ela não corresponder, eu amo a si mesmo. Eu não preciso dela, eu preciso de Cristo. Percebe o ponto? Não é? Houve um tempo que a Eliane não gostava nem de ouvir isso, ela não entendia isso, quando eu falava que eu não precisava dela. Eu digo, você não precisa de mim também. Não se ofenda. Eu até digo, você não precisa de mim. É claro, é claro. Se amanhã Deus me tirar a Eliane, a minha vida vai ficar mais pobre, mais triste, até que Deus me recolha. Não tenha dúvida disso. Mas ela não pode desmoronar. Entendeu? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Quando é que você vai ter um coração satisfeito? Quando o Senhor for o seu maior bem, o seu maior tesouro. Se você tiver saúde, você vai estar satisfeito. Se você tiver dinheiro ou não, você vai estar satisfeito. Doente, você vai estar satisfeito. Exatamente, é. Minha alma tem sede de Deus. Ele é o meu maior bem. Percebe? Então, o que eu estou mostrando aqui é que, vamos voltar aqui, Jesus nunca se casou, e isso nos ajuda a entender o que Paulo está dizendo aqui, que cada um tem o seu próprio dom. Jesus ensinou sobre isso. Deixe-me mostrar isso para vocês. Abram em Mateus 19. Mateus 19, versos 10 a 12. Jesus está dando a opinião dele sobre o divórcio. Preste atenção como é que Jesus ensinou que cada um tem o seu próprio dom. 19, 10 a 12. Mateus 19, 10 a 12. Jesus tinha acabado de dar a opinião dele sobre o divórcio, ou seja, Jesus disse que o casamento é para toda a vida. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Olha, se não pode largar, não pode separar, se é para toda a vida, então não convém casar. Olha a reação deles. Verso 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem
todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, não é? Então, há eunucos de nascença, pessoas que não nasceram para o casamento, não é problema para eles, não é? Então, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais. Muito provavelmente Jesus está falando daqueles eunucos, não é? Que eram aqueles escravos que cuidavam dos haréns dos reis. Então, por prevenção, os reis castravam esses escravos, não é? Então, eles eram eunucos, não é? Feitos pelos homens. Então, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. O que eu quero mostrar aqui é que há aí pelo menos 3 categorias, segundo Jesus, né? Alguns que não nasceram para o casamento, não é? Eunucos de nascimento. Aqueles que, mesmo sendo aptos para o casamento, a última categoria, decidem não se casar por causa do reino dos céus. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, e vai ser útil para nós, eu vou fazer uma aplicação disso agora, é que a gente precisa compreender que, embora o casamento seja o propósito geral de Deus para os seres humanos, a gente precisa compreender que existem exceções. E eu acho que a gente tem dificuldade de compreender isso e causa mal às pessoas. Por exemplo, na igreja, na família, na sociedade, pessoas que não se casam sofrem uma pressão tremenda. Tremenda, é uma pressão, você tem que casar, e começa a fazer pressão. Gente, Paulo está dizendo, cada um tem o seu próprio dom. E existem, é isso mesmo. A pessoa fica viúva, mesmo na igreja. Daí um mês vem a pressão em cima. Tem aqueles que são até Santo Antônio, começa a arrumar, aqui ó, fulano, aqui ó, e apresenta e tal. Para com isso. Cada um tem o seu próprio dom, respeitem isso, não é? Então, eu creio que isso aqui tem uma aplicação. Nós deveríamos ser mais compreensivos, não é? Essa tendência de pressionar as pessoas, isso faz mal. E eu creio que pode acontecer de pessoas entrarem no casamento por causa da pressão social. Simplesmente por causa. Isso não é bom. Não é bom. Nós temos aqui na igreja pessoas que não se casam. Pode até ter o desejo de se casar, mas se Deus não lhes der, a minha graça te basta. Vai ser uma vida boa, uma vida completa, e não é incompleta. Pode ter um ministério frutífero, ser uma grande bênção nas mãos do Senhor, na solteirice. O que eu quero que vocês entendam, o que Paulo está dizendo aqui, que cada um com o seu próprio dom, é que tem espaço no mundo para solteiros. Você não é pior, não é inferior, não se sinta infeliz, é possível. Não é? Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que não se casaram e talvez não se casem. Não é? Outro dia, aqui na calçada, eu vi alguém fazendo pressão em cima de uma irmã, né? Eu disse, irmã, ó, melhor ficar sozinha do que arrumar tranqueira. Fica tranquila. Não precisa ceder à pressão, não é? Entendeu? Então, acho que isso aqui é muito importante a gente entender isso e respeitar, entender que é possível
uma solteirice abençoada. E aí Paulo termina, só para terminar que o meu tempo esgotou, verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, não é? Então Paulo está mostrando aqui, a primeira coisa que nós podemos aprender com essa afirmação de Paulo no verso 9. Primeiro, a legitimidade dos desejos sexuais, não é? Então, os desejos sexuais são legítimos, É parte do propósito de Deus para nós. Eu me lembro uma vez que um jovem me procurou, já faz mais de 30 anos, né? O jovem me procurou muito preocupado com seus desejos, né? É claro, eu não posso subestimar essas pressões e tal, mas eu brinquei com ele, falei, rapaz, olha, o grande problema é se você não os tivesse, né? Se você tem esses desejos, isso é normal, é assim mesmo, você foi projetado para isso, não é? Então, primeira coisa, precisa aprender, que esses desejos são legítimos, não é? Mas essa passagem nos ensina que eles estão ligados à instituição do casamento. Paulo diz aqui, caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado por esses desejos, não é? Isto sugere para nós que esses desejos que são legítimos foram projetados para serem satisfeitos no contexto do casamento. Obviamente, hoje eu preciso dizer, um casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, não é qualquer casamento, é casamento nos moldes bíblicos, nos moldes cristãos, não é? Mas para terminar mesmo, agora eu vou terminar. Entenda também que, embora Paulo diga que se os desejos são intensos e eu não posso dominá-los, não consigo dominá-los, eu preciso satisfazê-los no contexto do casamento, isso não significa que tais desejos sejam insuportáveis. Eu preciso dizer isso, porque muitos justificam a impureza sexual não apenas dizendo que esses desejos são naturais, mas alguns dizem que eles são insuportáveis. Reverendo, ninguém aguenta. Então que se case, Paulo diz, não é? Nós não podemos justificar a impureza sexual dizendo que tais desejos são insuportáveis. A Bíblia diz que não são. Por exemplo, Jesus não falou que existem aqueles que se fazem eunucos por causa do reino de Deus? Quem são esses? São pessoas que experimentam esses desejos, mas por alguma razão abrem mão de satisfazê-los por causa de uma missão. Por exemplo, eu creio que Jesus Cristo era semelhante a nós é semelhante a nós e era quando esteve aqui em todas as coisas. Ele tinha uma natureza humana perfeita. Talvez você estranhe. Mas eu creio que Jesus conheceu desejos. Isso é da nossa humanidade. Não necessariamente pecaminosos como os nossos, mas da nossa humanidade. E ele abriu mão de constituir uma família, não é? Nos moldes como nós constituímos, por causa da missão dele, do reino dele. Ele veio para cumprir uma... Ele diz, eu não vim de moto próprio, eu fui enviado para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Ele sabia muito bem qual era a missão dele neste mundo, não é? Então, e ele disse que existem pessoas que, embora sejam aptas para o casamento, abrem mão de satisfazer-se na esfera sexual por amor a um ministério, a uma missão. Pense num jovem missionário que entende que para ir para o mundo islâmico evangelizar
num país onde ele corre o risco de vida, é melhor ele ser um missionário solteiro do que ter esposa e filhos. Entendeu? Ah, reverendo, eu não creio que seja possível. É que a cultura diz para você que não é possível, mas a Bíblia diz que é possível. Por exemplo, Paulo nos diz: posso todas as coisas naquele. Será que todas as coisas inclui? Óbvio que sim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso até me abster, não é? De satisfazer esses desejos. Claro, eles são satisfeitos no casamento, nos termos estabelecidos por Deus. E o texto que o Ildeir leu conosco aqui hoje, lembram? Paulo falou assim: eu oro por vocês aí da igreja em Éfeso, para que Deus abra o entendimento de vocês, para que vocês compreendam a grandeza do seu poder em operação naqueles que creem. Então Paulo diz: eu oro por vocês, para que vocês possam perceber o grande poder que está operando na vida de vocês. E ele emenda: é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos e o colocá-lo acima de todo principado e potestade. Você já pensou nisso? Qual é o poder que está operando na sua vida? É o mesmo poder que trouxe o universo à existência do nada. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, nenhum de nós pode justificar impureza sexual dizendo que tais desejos são insuportáveis. Se você tem o Espírito Santo, se o poder de Deus está operando em você, você, no poder que Deus providencia, pode conviver com esses desejos sem satisfazê-los, ok? Eu não estou, claro, repito, não estou minimizando a força desses desejos. O que eu estou dizendo é que, segundo a Bíblia, eu sou responsável quando cedo a eles. O que eu estou dizendo é que eu não estou justificado. Se eu cedo, o que eu preciso fazer é reconhecer, fazer meia-culpa, pedir perdão a Deus e correr para os braços de Jesus em busca de graça, para ter perdão e para viver de maneira pura. Entende? Nunca diga: não, é insuportável, estou justificado. Não, não está. Não está. Eu preciso correr para o trono da graça todos os dias, a fim de encontrar graça em ocasião oportuna, como diz o escritor de Hebreus. Ok? Então, verso 9 é isso que poderíamos aprender aí.